Bom, o tema de hoje foi sugestionado por mim, Bill Gates e a nova onda, o que foi anunciado por ele mesmo, 2 ondas de pandemia, segundo o que ele falou e a notícia e a mídia relatou. Tá? A matéria que eu tenho aqui é pela Isto é Dinheiro, que fez a notificação da pronúncia desse homem e do que ele está prevendo. Bom, dentro desse tema, meus propósitos aqui é tratarmos sobre esse uso de presságios, que na verdade eu já falei um pouco aqui sobre, falei um pouco aqui dentro do canal, tá? Esse fenômeno de querer prever, né? Acontecimentos apocalípticos para a humanidade, mudanças radicais que vão surgir, essa agenda apocalíptica que está na mão do homem, não está na mão de Deus não, tá? E baseando-se nesse propósito, nesse tema, com objetivos mais específicos, expomos aqui os componentes da subjetividade humana que representa a exclusão do mundo antigo, tá? A extinção do mundo antigo para uma nova era tecnocrática, tá? Tendo em vista que dentro desse tema de pandemia, bioterrorismo, envenenamento global, eu tratei alguns assuntos dentro do Sistema Mundial de Saúde, envenenamento, falei um pouco sobre escatologia, agenda apocalíptica, com amparo bíblico, orientando as pessoas de que essa agenda de praga, biblicamente se comprova que não está na mão de Deus, que Deus não está usando esse recurso contra a humanidade, que isso é decorrente à corrupção sistêmica desse mundo, e hoje me dedicarei para falar num ponto de vista tecnológico, tá? Tecnológico, consertando aqui a minha expressão, tá? Dentro dessa visão tecnológica. E falar algumas coisas aqui que eu entendo que são importantes para firmar do que nós, na verdade, estamos sendo direcionados, levados ou submetidos a uma obediência, tá? Então, o tema que eu falei sobre Bill Gates, um pouco sobre ele e outros nomes aqui. O tema foi bioterrorismo, coronavírus, anúncio da pandemia mundial. Tá? Ali dentro eu disse, em vídeos, mais esse e mais alguns outros, do estudo científico que define quais são os passos estratégicos de um ato terrorista para envenenamento global. Falei desses 4 pontos de estudo científico, que é uma coisa impressionante, que no dia em que eu disse e falei isso, aconteceu perfeitamente tudo da forma como foi tratado ali nesse vídeo, tá? Eu não tenho a data dele aqui, mas em compensação está aí no canal. Além de expor esses 4 passos de terrorismo biológico, que eu tratei exatamente como isso é feito na prática e vem acontecendo, também coloquei ali a exposição do comprometimento da OMS, tá, de Tedros, ministro da Saúde, com a pandemia. Eu expliquei lá quais são esses comprometimentos dele, da Fundação Clinton, da Fundação Bill e Melinda Gates, Anthony Fauci e etc. Companhia limitada que está bem exatamente no ó da questão, tá? Uma pandemia que eu classifico como inteiramente falsificada, não que o vírus não exista, existe, foi acelerado, é uma mutação, ok? Mas falsificada no sentido de que quem gerou essa contaminação, esse envenenamento, está arrancando lucro com isso, tá? Agora, detalhes sobre isso. Notem vocês que essa atividade de contingência, ela se dedica extremamente a providenciar à humanidade a vacina, providenciar à humanidade o caminho, né, da superação disso, de mais dívidas, de mais dependência, diríamos assim, das estratégias que o Estado e aqueles que estão com eles proporcionam. Mas em compensação, ao mesmo tempo que eles se dedicam tanto em salvar vidas, vacinando a humanidade e as massas como um gado, ninguém falou, ninguém mais disse, ninguém mais tratou isso.
eu quero deixar claro a vocês. Foi um ato terrorista, porque esse vírus não pode ser transmitido de um para outro, de animais para seres humanos. Se isso não for feito em laboratório, isso está provado, isso é fato, que tudo que nós estamos vivendo aqui agora surgiu de alguém e de alguma organização. Ninguém investigou, ninguém falou, ninguém disse nada. Tá? O que na verdade aconteceu foi especulações. Eu falo no sentido de que as representações, tá, competentes, o Estado, tá, inclusive a ONU, não tomou essa posição de investigar. Tá? Para você ver como que a coisa é. Tá todo mundo só falando de falando da solução. Ninguém está falando disso, dos responsáveis, porque qualquer burro, qualquer pessoa que tenha aí um pouco de neurônio sabe do que eu estou falando aqui. Que isso que está acontecendo não é um fenômeno natural, isso não surge do acaso. Nós estamos sendo vítimas de um ato terrorista, tanto que eu expliquei isso lá no vídeo, e o que eu falei naqueles passos é evidente que nós estamos cumprindo, nós estamos obedecendo, nós estamos sendo atingidos, tá? Com um esquema muito bem elaborado e organizado por quem, na verdade, está querendo arrancar vantagens. Agora, quem foi, quem está por detrás e etc., daí eu falei no vídeo lá um pouco disso, e quem quiser assistir, fica à vontade, tá? Esse é o detalhe. Então, como poder respeitar, como poder aceitar os argumentos estatais, mundiais, ONU, etc., como a gente vai respeitar gente desse tipo, desse nível? Que diz amparado pela ciência, mas que ciência que é essa? Que faz um esquema de isolamento, de procedimento, inúmeras precauções, mas todas elas baseadas, né, em um pensamento exclusivo, tá? De determinação exclusiva, porque não há na esfera da medicina, da infectologia, não existe uma unanimidade de aprovação. É uma parcela, né, dessa área de saúde que está sendo determinado isso, sem falar a esfera política. E nós todos sendo encaminhados como ovelhas para o matadouro, que é uma expressão muito lógica, tá? E tendo que aceitar tudo isso. Mas eu já vou falar coisas importantes, inclusive nessa questão de futuro e perspectiva, tá? Agora, quando a mídia coloca a Bill Gates, uma figura extremamente comprometida, tá, com tudo isso que eu estou falando, tendo em vista que esse cara aí, ele nem infectologista é. A área específica dele, todo mundo sabe aqui, ele não tem nada a ver com ciência medicinal. Esse cara não tem informação para tomar a frente, para falar porcaria nenhuma, ele tinha que ficar quieto. Mas em compensação, todo mundo coloca a imagem dele, todo mundo, eu digo, da mídia, porque querem exatamente promover a figura desse cara, porque ele tem tudo a ver com isso que eu vou falar. Com a tecnocracia e com o governo tecnológico que está surgindo aí. Porque isso ele trabalhou. Tá? E a pandemia está ajudando ele mais ainda nesse sentido. Mas em compensação, a mídia põe ele como um profeta da pandemia porque ele prevê o vírus devastador em 2015. E olha só como que as coisas são interessantes, porque eu falei isso, inclusive num dos vídeos atrás. Eu tenho 3 livros aqui de relatórios da CIA, tá? Que eu fiz questão de comprar, e você pode fazer o mesmo também e ler, que na verdade é o mesmo uso de presságios, ou seja, de que a CIA diz ter descoberto ou ter investigado muita coisa que na verdade ia acontecer no futuro. E entre elas, que iria acontecer no futuro, ela, em relatório, previa realmente essa pandemia que nós estamos passando. Isso há 50 anos atrás, tá? E esse cara aqui chega e fala e todo mundo acha que o que proporcionou ele essa visão é a capacidade intelectual dele
entendeu? Para chegar a essa nomeação de especialização. E o que esse cara tem, como todos outros têm, que estão dentro dessa perspectiva de profética e apocalíptica, são acessos a protocolos, ok? De envenenamento global, círculos que eu disse no vídeo lá, que eles, na verdade, trabalhariam isso. Razões, medidas, tá? Para poder levar a humanidade a um destino, imprimir mudanças. Então, para eles poderem imprimir mudanças, eles precisam de razões. E essas razões já estavam protocoladas, elas já estavam determinadas previamente. E o que esse cara tem é acesso. Acesso, inclusive, esse que tem dado muita gente oportunidade para se enriquecer por investimentos de valores, em bolsas, em dólar, etc. Aí é onde entra o monopólio colossal dessa ordem mundial. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é uma coisa perceptível. Tá? Só que tem uma grande parte da massa humana, da sociedade global, que é ignorante demais, senhor. Então aí não tem condição realmente de discutir com esse povo. Mas em compensação que a gente fala, a gente prova. Tá? Ninguém aí é inteligente. Tá? Suficiente. Como estou querendo colocar Bill Gates e toda essa galera aí. O que eles têm são acesso a informações. Ninguém é profeta. Deus não tocou no coração desse povo. O profeta é meu Senhor. Esses, tá? São oportunistas. Essa ordem mundial é oportunismo, ok? Bom, isso eu falei muito no DVD Era Digital, para quem acompanhou a live da inauguração, eu falei isso lá dentro do DVD, eu detalho, ponto a ponto, esse esquema todo de oligarquia, monopólio, industrial, as medidas que vão ser implementadas na humanidade, coisas que nós estamos vivendo agora. Então assista esse DVD, que é um conteúdo muito importante para vocês. Bem, uso de presságios, tá? Protocolo de envenenamento global, medidas que foram previamente estabelecidas para serem implementadas na humanidade devido ao círculo de tempos, e nós estamos passando por ok? Para imprimir mudanças radicais, tá? Bom, esse é o detalhe. Que o tema de hoje, agora mais específico, eu quero tratar. O que em nome da humanidade, e como disse o Dória, né, por amor a vidas, esses caras na verdade estão lucrando. Medidas de proteção individual e isolamento. Quando o caos se estabelece, é configurado o pretexto para imprimir mudanças radicais sem o uso de força letal, militar ou até mesmo ilegal, tá? Porque para muitos lá atrás, foi o que eu falei no DVD, para quem vai assistir, imaginava-se que a nova ordem mundial fosse se estabelecer, mais propriamente dito o anticristo e toda essa dinastia, por meio de tomada de poder, tá? De uso de força. E do que eu tenho estudado, do que na verdade eu disse no DVD, não é isso. Tá? As profecias falam de uma dominação e escravidão total, tá? Mas a estratégia que já está registrada por eles não se baseia em força, mas em pressão de mercado. Olha só. Então hoje, com você, eu vou dar uma pauta do que eu falei no DVD, tá? De que essas medidas que estão sendo feitas na pandemia, mais em específico, esse caos todo, nos empurra para isso aqui. Por uma identidade extremamente digital e entidade global única e digital. Tá? Uma entidade global digital única. Uma cidadania planetária digital. Tá? Que apresenta uma nova forma sustentável de vida. Então, para transferir, né, essa etapa para outra, a pandemia tinha que acontecer. Para a vida orgânica humana ser transformada em vida digital, porque ali é onde está
os domínios da ordem mundial, da dependência dessa tecnocracia, ok? Eles precisavam de uma razão forte, mas uma razão forte que atingisse o mundo, que atingisse as pessoas, que atingisse as suas formas econômicas, as suas formas sociais, de relação, até mais psicológicas, neurológicas, né? Que tudo está acontecendo agora, tá? Até o ponto de que a sociedade fosse vencida pelo cansaço, pela fadiga, pela pressão e ficassem mais ainda vulneráveis. É exatamente o que está acontecendo agora. O que tenho para falar sobre isso? Ele diz que haverá mais 2 ondas de pandemia. Ele está certo? Sim. Porque enquanto eles não atingirem esses objetivos que eu vou falar para vocês aqui agora, nós não vamos sair desse círculo. É muito difícil que isso acabe agora. É muito difícil. É meu propósito de estar aqui para te orientar como se comportar daqui para frente. Ok? Existem 5 desculpas sedutoras e institucionais para o controle, tá? Mundial. Eu falei isso no DVD, que se registra até nos livros de Al Gore. Um deles, que eles colocam lá, dos assuntos urgenciais que eles vão utilizar para aceleração de transformação radical. Ok? Epidemias e doenças. Isso está no livro, citado por eles, tá? Inclusive a vacinação. Essas 5 desculpas que eles têm que gerar, ou seja, o problema que eles precisam gerar para arrancar proveito, tá? Existem 3 aspectos com essa desculpa e outras que eles almejam de maneira absoluta dominar. 3 aspectos, tá? Que eu vou citar aqui, que representam distribuição e produção democrática de riquezas. Lembra que a profecia fala em Apocalipse 13? Que o anticristo, o recurso que ele ia usar para dominar o mundo, exatamente isso, visa a economia especificamente das pessoas, tá? Bom, 3 aspectos, quais são? Trabalho, capital e recursos. Trabalho. A transformação dos fatores de produção para automatização. A determinação que a partir de agora o trabalho não seja mais a emancipação do homem. Tá? Tudo dentro de uma plataforma digital com eles dominando, automatizado, que vai gerar um desemprego catastrófico na humanidade, porque os homens vão ser substituídos pelas máquinas. O trabalho não representa mais o homem e não emancipa mais a sua moral, a sua condição, a sua existência. Ok? Então, para que eles querem, né? Para que eles querem tornar o homem isso? Tá? Ou reduzir a sua capacidade de produção e trabalho. Porque ele passa a depender do Estado. Do Estado maior, do Estado mundial. Lembra que eu disse para vocês que o slogan da ONU, por uma publicação de alguém lá de dentro, era: eu não tenho mais nada, sou monitorado, mas eu nunca vivi também? A previsão é que realmente todos vivam de ajuda financeira do Estado, de auxílio. Como agora, na verdade, o Estado representou por grande parte dos cidadãos e não tem como. Mas já traz o modelo do que, na verdade, nós estamos sendo preparados aí para frente. Tirando qualquer liberdade econômica das pessoas e tornando elas inteiramente dependentes e escravas de liberações financeiras do Estado. Olha que demoníaco. Segundo ponto, capital. O fim dos papéis, do dinheiro efetivo e capital formal de negociação. O fim do anonimato econômico e da independência econômica. A descentralização dos valores. Eu vou lembrar até um episódio sobre isso aqui, que quando veio a Segunda Guerra Mundial, a sobrevivência dos judeus
em relação a tudo o que aconteceu, para não morrerem de fome ou até mesmo não ficarem dependentes do nazismo, que muitos deles guardavam ouro, até mesmo diamantes no reto, né? E esse povo nos ensina sobrevivência, né, na prática, porque foram vítimas exatamente dessas especulações. O que eles, na verdade, temem é que isso se repita. Então, a forma como eles, na verdade, vão ter de escravizar a humanidade quando a ordem mundial chegar, é que nenhum cidadão nesse mundo, até acredito que os judeus também, vão ter essa capacidade de poder ter esse recurso escondido em algum lugar. Porque eles vão eliminar tudo isso daí, vão trabalhar para pôr fim nesse anonimato econômico, não haverá mais dinheiro, não haverá mais papel, não haverá mais riquezas minerais, porque aí vem o terceiro ponto do domínio, ou o terceiro aspecto de domínio, que são os recursos naturais, aonde todos serão taxados, monitorados, com essa falsidade aqui, recuperação para o fim da exploração. Essa discussão que está em cima da Amazônia, das riquezas naturais aqui do nosso país, que todo mundo ainda tende a acreditar que o Brasil ainda possa reverter essa situação. E a preocupação também é essa, que ninguém mais tenha acesso a nenhuma importância mineral para também conseguir independência econômica. Caso surja uma ditadura global, ninguém vai esconder no reto nenhuma pedra preciosa, nenhuma barra de ouro ou coisa parecida. Coisa que, obviamente, nós que estamos aqui deveríamos nos preocupar. Mas não tem orientação em base cristã. Mas são esses três aspectos: trabalho, capital, recursos, aonde, na verdade, eles tendem a dominar. Tá? E a isca de toda esse domínio absoluto está no empoderamento do cidadão virtual, tá? Fazer crescer essa dependência tecnológica, até o dia em que não resta ou reste alternativa se não aceitar as decisões pelas máquinas, tá? Então a inclusão digital, ela vai servir para isso, para exatamente emoldurar pensamentos, vidas, atividades, qualquer uma que represente o homem, e se ele se desligar desse complexo virtual, ele não é mais ninguém. Então assista o DVD, aproveite esse conteúdo, se apodere dessas informações, da sua pesquisa, para que você realmente não se contradiga, como alguns estão fazendo aí, nas suas afirmações teológicas, né? Agora, dado a isso, eu vou entrar numa visão escatológica. Dado a isso, eu pergunto para você aqui agora, qual o caminho que nós temos de sobrevivência? Aí surgem duas vertentes, que eu venho avisando vocês sempre aqui. Desculpa, senhores, porque não é que a luz está acendendo e apagando aqui, que o sol vem e vai. É a natureza do nosso Deus, da qual nós todos estamos submetidos. Parece que eu estou fazendo isso de propósito, estou aqui mexendo em algum botãozinho, mas não. Mas vamos lá. Existem duas vertentes. Quais são essas vertentes? A primeira delas, que condeno veemente, o pessimismo especulativo dos apocalipsistas, que querem ou determinam esse absurdo, que para mim é teórico, vencer o sistema, sobreviver derrubando a tomada do poder mundial. Qual a probabilidade? Agora vou montar um canal aqui de orientações de como você deva sobreviver a uma nova ordem mundial, comprando uma casa na montanha, começando a carpir, comendo do que a terra te dá e voltando às origens primitivas, vivendo como um animal pré-histórico na montanha, longe de recurso, tecnologia, etc, etc, etc. Qual a probabilidade de que isso dê certo? Tem gente se dedicando para isso, pô. E vejam bem vocês, tomem muito cuidado, porque esse pessoal está tornando o Apocalipse uma religião. E eu tenho dito com vocês constantemente aqui, bom, dado essas informações, a coisa é
realmente preocupante o curso da vida e do mundo. Mas isso aqui é insanidade. Querer montar uma célula, uma comunidade que vai viver de maneira primitiva em algum lugar, porque obviamente não quer ser escravizado, não quer fazer parte dessa sociedade que vai ser governada e manipulada. Ótimo, legal, ok, mas qual a chance de que vocês consigam fugir desse campo magnético de domínio virtual? Vocês acham que vocês vão conseguir se esconder nas cavernas que nem se escondia lá o terrorista que, na teoria, derrubou as Torres Gêmeas? Osama Bin Laden, que vocês vão conseguir viver escondido por aí da CIA, do FBI, do FEMA e todas essas contingências militares, vocês vão conseguir sobreviver. A Bíblia diz que não, que no início da dominação, que já é uma visão pós-arrebatamento, que todos vão morrer. Vão ser exterminados por ele, vão morrer de fome, vão morrer de falta de mantimento, vão morrer por alguma razão, mas não vão conseguir sobrevivência. Bem, mas tem gente ganhando assinante na internet aí para ficar dando essa aulinha de sobrevivência. Ótimo, legal. Pastor, e o senhor? Bom, a minha escatologia tem como ponto de início e consumação Cristo. A perspectiva aqui escatológica da esperança prevê, dentro da visão histórica da redenção e consumação, que é panorâmica, tá? Que a morte do Cristo está conjugada com a sua ressurreição, que as duas coisas não se separam, são inseparáveis. Que se ele não ressurgiu, o propósito de salvação está em falência. E se ele ressurgiu, ele volta para arrebatar a igreja e estabelecer o reino dele no céu com o encontro da igreja dele nos ares. Daí você talvez diga assim, pastor, qual das duas loucuras, entre aspas, o Senhor assume na sua fé? Aquela que se apoia num homem que não mente e jamais deixaria alguém órfão aqui. Eu me refiro ao Cristo. Me dedico extremamente a confiar nele, que até agora não me decepcionou. Agora, de uma loucura para outra, eu prefiro essa do que ficar acreditando que eu vou comprar um pedacinho de terra lá, sabe Deus aonde, lá no Ceará, sabe Deus aonde, lá no Mato Grosso das Quantas, e acreditar que a ordem mundial não vai chegar lá, que eu vou conseguir viver ali independente. Depois disso tudo que eu falei aqui, é um tiro no pé. Agora, eu condeno veemente essas teorias e esses absurdos de sobrevivência contra a nova ordem mundial. Isso é para capacitar e formar idiota. É para capacitar e formar gente ignorante. PH. De ignorância. É uma coisa absurda que estão vendendo pela internet. Mas em compensação eu tenho que deixar aqui para vocês, tá? O seguinte desafio. Vá nas palavras do Cristo que assinalou a humanidade, redenção, e veja dele quais são as orientações à igreja do que diz respeito à perspectiva e esperança. Se ali ele dá qualquer orientação desse tipo, tá? Eu posso fugir, eu posso correr, eu posso me defender, mas minha esperança não é a sobrevivência, a minha esperança é subir. Tá? Eu tenho direito à sobrevivência, eu tenho direito à defesa, óbvio. Mas eu não posso tratar, dentro da escatologia, que a escápula é derrubar a nova ordem mundial e sobreviver a tudo que nós estamos tratando aqui. Isso aí é um absurdo. Agora, em compensação de esperança e perspectiva, do que nós já somos vencedores, estamos sobrevivendo a tudo isso. Mas a esperança é de que ele venha logo. E a única coisa que falta acontecer é que Jesus volte. Então, o que eu espero no meu bom Jesus, que daqui para diante vocês não entrem, não participem de nenhum debate, de nenhuma motivação religiosa que visa isso, tá? A derrubada
dessas determinações. Porque isso é profético, tem que se cumprir, não que a gente tenha que aceitar. Mas ao mesmo tempo, estamos cientes de que vai acontecer. E até lá, se preparando para a vinda do Senhor, se santificando, se purificando, obedecendo a palavra, revisando a tua fé, a tua salvação, até lá com a lâmpada acesa, porque o noivo vem numa hora que você menos imagina, que são os apelos do nosso Senhor Jesus, porque a porta de saída desse caos, dessa imundícia, dessa corrupção que está aqui, é a vinda dele.